Olá, eu sou o pastor Mirko Levac, da comunidade da Fé Church, e é com muita alegria que eu quero apresentar para você essa mensagem nessa hora, que você possa abrir o seu coração e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Abra a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, no capítulo 10. Antes de ler o texto, deixa eu só fazer uma oração, amém? Pai nosso, que estás no céu, seja dada toda a honra ao teu santo nome, para que venha a nós o teu santo reino. E seja aqui na terra feita a tua vontade, da mesma maneira que ela é feita no céu. O pão de sábado, antecipa e dai-nos hoje. E perdoa, ó Pai, todas as nossas ofensas. E dai-nos coração para perdoar aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, antes livra-nos de todo o mal. Amém. Hebreus no capítulo 10, verso 1. Está escrito dessa maneira: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nestes sacrifícios, porém, a cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire o pecado, tire os pecados. Por isso, entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis que aqui venho. No princípio do livro, Gênesis 3, 21, está escrito de mim: eis que aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Como acima se diz: sacrifícios e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo lo testifica, depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles naqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações, e inscreverei-os no seu entendimento.
E acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, aonde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteireza e certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado em água limpa. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros, para que nos estimulemos em amor e em boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes amoestando os uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Eu vou ler de novo esse verso, presta atenção. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça de Deus. Observe, quantos de vocês estão aqui desde sábado? E hoje pela manhã? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, segundo a teologia, existe na teologia uma matéria que nós chamamos de hermenêutica. E o que é a hermenêutica? É a matéria que estabelece princípios de interpretação da palavra. E um dos princípios da hermenêutica é que toda a palavra só pode ser entendida de 2 maneiras. Primeira, uma interpretação absoluta, o entendimento absoluto da palavra. Quando eu e você olhamos para o texto e dizemos, é isso, não tem mais o que ser dito. O próprio texto, ele é autoexplicativo. Ele não há necessidade de buscar outros textos para complementar, para que haja um entendimento preciso. O texto em si mesmo nos dá uma interpretação absoluta, que qualquer pessoa que lê vai ter a mesma interpretação. Quem entendeu, diga amém. Isso é 10% da palavra. 90% das escrituras se interpreta ou se entende de maneira relativa. O que isso significa? Significa que eu posso olhar e enxergar de uma maneira, você pode olhar e enxergar de outra. E haverá uma necessidade,
de contextualizarmos, de buscarmos outros textos que vão dar contexto para que possamos interpretar da maneira correta. Quem entendeu, diga amém. Dá licença, só tomar um pouquinho de água aqui, porque o clima aqui é diferente demais, judia muito da minha garganta. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus do céu. É que a minha esposa ama ar-condicionado. E eu sofro com ar-condicionado. E aqui é quente, ela põe o ar-condicionado no último. Então, preste atenção. Tudo o que eu tenho falado desde sábado é a maneira com que eu enxergo as coisas. Com base em tudo que li. Com base em todos os estudos e pesquisas que fiz. Não quer dizer que eu seja o dono da verdade. Ou que aquilo que eu estou dizendo não cabe nenhum tipo de contra-argumento ou contestação. É a maneira que eu vejo, com base em tudo que eu estudei, com muita responsabilidade. Amanhã, alguém pode me mostrar que em algum ponto eu estava equivocado. E eu não terei dificuldade nenhuma em mudar de opinião, porque, na verdade, eu não fui chamado para vencer discussões, eu quero acertar com Deus. Está conseguindo entender? Diga amém. Então, eu não vim aqui para mudar a sua igreja, nem para mudar as coisas aqui. Eu vim aqui para compartilhar com você coisas que o Espírito tem compartilhado conosco, para te levar a pensar, a meditar, a buscar em Deus o que é melhor para a igreja de Cristo. Então, eu deixo aqui essa palavra para que você entenda que tudo o que eu falei e também o que eu vou falar hoje, essa noite, é resultado de estudo, de pesquisa, de uma revelação do Espírito Santo para mim. E a maneira com que eu vejo as coisas. Isso é muito importante ser dito, porque quando nós aprendemos algo novo, a tendência que temos é negligenciar tudo o que aprendemos antes. Ou querer jogar fora. Ou querer desonrar ou desvalorizar todo o empenho, todo o esforço que foi feito por todos aqueles que nos ensinaram até aqui. E não pode ser assim. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Dão glória a Deus aí. Amém. Observe. Quando nós estudávamos, as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, se nós respondêssemos na prova que a menor partícula da matéria era o átomo, todos nós íamos ganhar 10. Se responder isso hoje, vai ganhar 0. Por quê? A coisa é tão séria que quando eles descobriram o átomo, colocaram esse nome, né, que quer dizer indivisível, e dividiram. Aí eu te pergunto, quem nos ensinou sobre os átomos? Mentiu para a humanidade, sim ou não? Sim ou não? Diga por que não? Porque até aquele momento era uma verdade, porque o conhecimento chegava até ali. E nós temos uma tendência, quando aprendemos algo novo na palavra, a desvalorizar ou achar mentiroso todos os que nos ensinaram antes. E isso se chama espírito de desonra. Você só pode aprender algo novo porque alguém te ensinou até aqui. Está conseguindo entender? Diga amém. Então, para que esse espírito não ganhe lugar no nosso meio, eu já estou te deixando bem claro que qualquer coisa nova que você tenha aprendido só foi possível por todo o trabalho que todos que Deus levantou na sua vida fizeram até esse momento. E avançar é necessário. Porque está escrito que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? E quando nós avançamos,
corremos esse risco de que muitas verdades se tornem mentiras e muitas coisas que poderiam ou pareciam ser mentiras se tornam verdades. Quem entendeu, diga amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não tenha medo de avançar. Você sabe que quando eu chego para dar aula na faculdade de teologia, a primeira coisa que eu falo dentro de um contexto é que Deus não pode existir. Porque quando você chega para dar aula de teologia, o pessoal já está tudo achando que você vai defender a religião, a fé, essas coisas. E aí eu já chego lá e dizendo assim, primeira aula nossa, Deus não existe. E aí eles ficam assim, um pouco ressabiados. E aí eu digo, Deus não pode existir por questão de conceito. Tudo que existe tem que estar em algum lugar. Onde é que Deus está? Está conseguindo entender? Diga amém. Tudo que existe tem um início. Deus começa aonde? Tudo que existe tem um fim. Onde é que Deus termina? Então a Bíblia não diz que Deus existe. A Bíblia diz que nós existimos. Ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Deus não existe, Deus é. Você existe. Deus é. E antes que você existisse, Ele já é. E se você for no mais longínquo passado, quando você chegar lá, Ele já é. Se você vier ao presente, Ele é. E se você for ao futuro, quando você chegar lá, Ele já é lá também. Eu sou aquele que era, que é e há de vir. Quem daí diga amém. Então, Deus é. E quando você fala isso, você já viu que muita gente que vai estudar teologia desvia, né? Porque nunca converteu. É simples. E tem outros que vão estudar teologia e se tornam chatos. Por quê? Porque são orgulhosos, soberbos, prepotentes, insolentes. E aí, quando ele adquire conhecimento, essas coisas que já estão no coração dele só afloram. Então, quando você chega lá, eles pensam assim, olha, mas você está me ensinando a não ter fé. Não é que nós estamos te ensinando a não ter fé. É que para construir algo novo, precisa desconstruir o que já está. Como que aquilo que já está é fruto de ouvir um monte de gente e não de ler, ou de estudar, ou de seriamente pesquisar, então precisa ser desconstruído. Então, o primeiro momento, quando você encontra um mestre, alguém que ensina, ele vai tentar desconstruir tudo aquilo que foi construído na sua vida o tempo todo, né, de diversas maneiras. Então, quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu trouxe uma mensagem que desconstruiu tudo que nós aprendemos sobre a ceia nos últimos 100 anos. Mas é a única maneira de nós pararmos para raciocinar, para refletir, para pensar. Está conseguindo entender? Diga amém. Talvez o que eu vou falar hoje desconstrua muita coisa que você aprendeu. Mas ouça o que eu estou te dizendo. 99% do conhecimento que você tem de Deus, você adquiriu ouvindo e não lendo. Alguém disse, você recebeu e ponto. Eu cheguei em Brasília, numa igreja com mais de 1000 pessoas na Asa Sul. Sabe que em Brasília o pessoal, eles são mais intelectuais do que o resto do país, segundo eles. Segundo eles. E essa igreja que eu fui pregar lá, era uma igreja elitizada. A pessoa que fazia as perguntas mais tontas era formada em relações internacionais. E aí, alguém lá um rapaz, ele tentou me humilhar. Essa é a palavra. Porque eu sou muito simples e ainda sou negro. No Brasil, você ser negro já é prejuízo. Ser simples é outro prejuízo. E aí as pessoas confundem a simplicidade com a ignorância, né? E acham que nenhum negro deve saber de nada. Infelizmente, essa é a realidade que o negro enfrenta nesse país, na maioria das vezes. E essa pessoa se levantou lá, porque eu estava falando, ouça bem, eu estava falando sobre uma experiência que a minha mãe viveu. Minha mãe tinha uma trombose na perna direita, ela estava num culto, de repente ela caiu no chão pela unção, e o meu sobrinho, que tinha na época 2 anos e pouquinho,
disse para a mãe dele que estava vendo uma mulher enfiando a mão dentro da perna da avó dele e que a mão da mulher estava entrando dentro da perna. E a partir daí minha mãe foi curada. E aí eu propus que aquela mulher que enfiou a mão dentro da perna da minha mãe, na visão do meu sobrinho de 2 anos e meio, era um anjo. Então essa pessoa se levantou lá e disse assim: onde já se viu isso? Anjo, mulher, anjo não tem sexo. Eu falei, aí como homem pode. Você entendeu ou não? Não pode aparecer como mulher porque não tem sexo, mas como homem pode. Aí quando foi no outro dia pela manhã, a Ludmila Ferber tinha cantado, e mesmo assim, a igreja não tinha lotado. No outro dia pela manhã, a igreja lotou. Porque quando dá confusão, o brasileiro gosta de confusão. Quando dá confusão, dá debate, o negócio lota. Lotou a igreja, lotou, no domingo de manhã, lotou. E aí esse rapaz foi e me deu um livro do C.S. Lewis. Ele fez assim, eu quero tirar esse livro aqui. E esse livro, eu tinha lido esse livro com 11 anos, 11 para 12 anos. Esse livro fala sobre a diferença de gêneros. E ele tentou me dar o livro, o que ele quis dizer com isso? Vou te dar o livro, você leia para você aprender a diferença dos gêneros. E quando ele tentou me dar um livro, por força do Espírito Santo, que me deu uma unção, porque, creia no que eu vou te dizer, eu sou péssimo de memória. Minha esposa vive brigando comigo, porque eu tenho que comprar muita roupa, todo hotel que eu vou, esqueço uma. Eu esqueço tudo. Mas, quando se fala da palavra de Deus, e quando eu vou ministrar, os textos saltam na minha mente. É algo sobrenatural. E eu recitei 3 ou 4 páginas, que são as mais importantes daquele livro. Eu comecei a recitá-las. E aí o rapaz ficou muito assim, muito... Ele ficou assim, chocado. Ele entrou em estado de choque. Aí eu disse para ele que eu tinha lido aquele livro com 11 anos. Aí ele ficou mais chocado ainda, porque eu ainda lembrava. E naquele dia eu fui embora muito triste. E orei a Deus lá no quarto do filho do pastor, que eu estava hospedado na casa do pastor. Eu dobrei o meu joelho, orei ao Senhor, falei, Senhor, por que as pessoas são assim? Por que as pessoas agem com tanto orgulho? Por que simplesmente elas não abrem o coração para aprender de Deus? E aí o Espírito Santo falou comigo, amanhã quando você chegar lá, você vai dar uma folha branca na mão de cada um, e uma caneta para cada um, e vai mandar que eles ponham o nome completo. Quando eles terminarem de pôr o nome, você manda eles pegarem as Bíblias e escrever o plano de salvação. Depois manda eles te entregar e você vai fazer uma avaliação de quantas pessoas sabem o plano de salvação. Eu e o pastor da igreja fizemos isso numa igreja de mais de 1000 pessoas, 5% da igreja conseguiu. Ou seja, você não sabe o plano de salvação, quer discutir que doutrina. E aí nessa igreja, olha a experiência. O Espírito Santo me fez perguntar para eles, irmão, quantos anjos caíram com Lúcifer? A igreja foi unânime. Quantos anjos caíram com Lúcifer? Pode falar, não é pegadinha não. Quantos anjos caíram com Lúcifer? Terça parte. Aí eu perguntei para eles, onde está escrito isso na Bíblia, irmão? Irmão, numa igreja de 1000 pessoas, ninguém sabia. O que isso significa? Que o conhecimento que eles adquiriram ouvindo e não lendo, senão saberiam onde está. E quase tudo que você sabe de Deus, você aprendeu assim ouvindo. E sabe o que mais? Você é capaz de brigar e dividir uma igreja por causa de algo que você ouviu, nunca leu, não sabe se é verdade. Vou dizer de novo. Ó, preste atenção que dá chance para você de novo. Ó, você é capaz de brigar, dividir uma igreja por coisas que você ouviu e nunca leu, não sabe se quer ser verdade. Outro dia mesmo, uma irmã começou a discutir comigo, dizendo que tinha na Bíblia um versículo que dizia que nenhuma folha cai de uma árvore se Jesus não quiser. Falei, irmã, não tem esse versículo na Bíblia, não. Tem, pastor, já li. Falei, então me mostra. Mas não lembro aonde. Falei, não, isso não é versículo bíblico, isso é um provérbio. Tem coisa que entender? Diga amém. Então o pessoal é assim. O pessoal fica pensando que Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo, porque todo mundo falou que subiu na carruagem de fogo, aí todo mundo vai repetindo e eles acham que é verdade. Mas a Bíblia não diz isso.
Tem carruagem de fogo nenhuma para Elias subir. Mas outro dia eu peguei uma Bíblia de criança, que do lado assim do texto, estava desenhado Elias subindo numa carruagem de fogo, batendo as rédeas do cavalo. O desenho numa página, e na outra página o texto dizendo diferente. Porque o texto diz, estando Deus para levar Elias ao céu num redemoinho, e depois diz, e elevando o Senhor Elias ao céu num redemoinho, não foi em carruagem, foi num redemoinho. Né? Igualzinho, parecido, né? Carruagem, redemoinho. Dá para confundir. Então o pessoal fica pensando. E aí quando você vai falar que não tinha carruagem nenhuma, o povo quer brigar com a gente. Diga por quê? Porque a informação que chegou primeiro, você tende a receber como se fosse verdade. O pessoal acha que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso nunca aconteceu. Saulo é a forma que os hebreus dizem pequeno. E Paulo é a forma que os gregos dizem pequeno. É porque ele foi para a Grécia, não é que Deus mudou o nome, é ele que viajou. É como dizer Tiago e James, João e John. É o mesmo nome, só mudou a pronúncia. Não caiu de cavalo nenhum, porque nem tinha cavalo na história. Mas já vi pregador encenando a queda. Quem está aí? Irmão, é sério ou não é sério? A coisa é séria, irmão. O pessoal diz cada coisa que você não tem noção. Ó, todas estas coisas nos mostram o quê? A necessidade de estudarmos mais profundamente. Amém? Eu vou tentar falar rapidamente sobre os 3 tempos da salvação e as ofertas de redenção. Para nós entrarmos na ceia, então fique muito, muito atento. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, diz que o homem é espírito, alma e corpo. E a salvação de Deus é uma, mas ela acontece em 3 tempos. Ela acontece primeiro no espírito, depois na alma e depois no corpo. Como se chama a salvação no espírito? A salvação do espírito se chama novo nascimento no espírito. É assim que Deus salva o espírito do homem, através do novo nascimento. A salvação da alma se chama transformação do entendimento, renovação da mente. Qual é a maneira com que Deus salva a alma? Transformando o caráter do homem, regenerando o homem no seu caráter. E por último, Deus salva o corpo na ressurreição dos mortos e na glorificação do corpo do pecado. Mas para isso, é necessário que hajam ofertas de redenção. E essas ofertas precisam acontecer nesses 3 níveis. Uma oferta para alcançar o espírito, uma oferta para alcançar a alma e uma oferta para alcançar o corpo. Então, Deus não pôde dar uma oferta apenas para redimir o homem do seu pecado. Deus teve que fazer 3 ofertas. Uma oferta correspondente à redenção do espírito, uma oferta correspondente à redenção da alma e uma oferta correspondente à redenção do corpo. E estas 3 ofertas são chamadas ofertas de redenção, ofertas de resgate. E todas estas ofertas eram praticadas na antiga aliança, no Velho Testamento, antes do advento da encarnação de Cristo, de sua
tabernacularização, vamos dizer assim, porque ele tabernaculou no nosso meio, diz a Bíblia Sagrada. Ele veio, ele nasceu, ele foi gerado por Deus no ventre de uma mulher e nasceu da carne. E qualquer que não declare que ele veio em carne, diz o texto, não procede de Deus. E esse Cristo, ele nasce para ser essas três ofertas. Ofertas de redenção. Mas antes dele, elas eram praticadas. E como é que elas eram praticadas? A primeira dessas ofertas de redenção está em Levítico no capítulo 1. Em Levítico no capítulo 2 está a segunda. E em Levítico no capítulo 3 está a terceira. O que nos ensina Levítico capítulo 1? Sobre as ofertas chamadas ofertas de holocausto. E o que é um holocausto? Holocausto é uma oferta animal, totalmente queimada a Deus. É uma oferta animal, imolada por um caret, um corte de degola, ele é degolado, e o seu sangue é derramado, e esse animal é esquartejado em 5 pedaços, sua pele é arrancada, ele é esfolado, e ele é totalmente queimado a Deus. Até as fezes do animal que estão nele são queimadas a Deus. Ele é totalmente queimado para Deus, com suas entranhas, as fissuras, totalmente queimado, com todos os seus órgãos, totalmente queimado a Deus. Então, esta é uma oferta de holocausto. No capítulo 2, nós temos as ofertas de manjares, que são as ofertas de alimento. O que são ofertas de manjares? São ofertas vegetais que sejam fruto da terra, ou seja, essas ofertas precisam vir da terra, tem que ter origem na terra. Então as ofertas de manjares, elas são oferecidas basicamente tripartidas, de 3 maneiras. 3 elementos compõem uma oferta de manjares. Quais são esses elementos? A fina flor da farinha do trigo. Se a oferta for primícias, então a farinha é de cevada e é grossa. Se a oferta é manjares, a farinha é fina e é de trigo. Azeite puro de oliva é derramado sobre a pura farinha e fina farinha do trigo. E é feita uma massa de farinha e azeite. E então é levada ao fogo essa massa. E quando essa massa está queimando, se joga no altar de holocausto, aonde tem fogo. 5 litros do puro suco da uva, que faz a libação, ou seja, a elevação da oferta. É quando, você já deve ter visto um churrasqueiro ruim assando carne, que ele assa a carne com a garrafinha de água na mão, jogando no carvão, a carne precisa de fogo, ele joga água, não, entendeu? Vai entender. Mas, quando ele joga água na churrasqueira, você já deve ter notado que uma fumaça sobe. Quem viu isso? Quando o suco de uva é jogado, então, a fumaça sobe. E a oferta é elevada a Deus. Quando a oferta é animal, o que é jogado é o sangue. Então a fumaça sobe. E a oferta sobe para Deus. Como oferta agradável, de cheiro suave ao Senhor. Ela só é agradável de cheiro suave, no caso da oferta animal, se for queimado com ele a gordura. E só é agradável no caso do vegetal, se a farinha for queimada com azeite. Porque se você tirar o azeite, vai cheirar mal. Tanto a carne, se tirar a gordura, vai cheirar mal. E também a farinha, se tirar o azeite, vai cheirar mal. É como se a irmã tentasse fazer arroz sem azeite na panela. Jogar só o grão. Poucos minutos e aquilo ia cheirar queimado. Mas quando tem azeite, aquilo dá um cheiro agradável. Que o marido até desperta no sofá. É algo tremendo. Quando o cheirinho do arroz sendo afogado chega na sala. Você sabe que o almoço já está quase pronto. Está entendendo? Diga amém. Quem está por aí? Então essas ofertas são as ofertas de manjares. Depois nós temos as ofertas do capítulo 3 de sacrifício. E o que é o sacrifício? Uma oferta animal. Então, qual é a diferença entre um holocausto e um sacrifício?
Se por holocausto eu posso oferecer um boi, por sacrifício também. Por holocausto eu posso oferecer um novilho, por sacrifício também. Por holocausto eu posso oferecer bodes, por sacrifício também. Por holocausto eu posso oferecer carneiros, por sacrifício também. Por holocausto eu posso oferecer cordeiros, por sacrifício também. Por holocausto eu posso oferecer aves, pelo sacrifício também. O que diferencia uma oferta da outra? Primeiro ponto, a oferta de holocausto é oferecida dentro do santuário, no altar chamado altar de holocausto. E a oferta de sacrifício nunca pode ser oferecida dentro do santuário, porque é uma oferta pelo pecado, tem que ser oferecida fora do santuário, porque é essa que remove o pecado. A oferta de holocausto, segundo, é totalmente queimada a Deus. A oferta de sacrifício, ela não pode ser totalmente queimada a Deus, o sacerdote precisa comer parte dela, senão não há remissão do pecado e a iniquidade do povo não é removida. Você sabe que nós temos uma grande dificuldade, que os sacerdotes de Deus participem daquilo que é oferecido a Deus, mas se eles não participam, a iniquidade não é removida do povo. Está escrito em Levítico no capítulo 10, que Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado que tinha sido oferecido. Mas os dois filhos de Arão que ficaram, Eleazar e Itamar, haviam queimado o animal por inteiro. Por quê? Havia tanta oferta, havia tanto sacrifício, havia tanto dízimo, era tanta riqueza que eles decidiram, vamos queimar todo esse animal para Deus, que a gente já tem muito, não precisamos dele, vamos queimar todo para Deus, e queimaram o animal todo. Quando Moisés diligentemente veio buscar a parte dele, eis que o animal já era queimado, e Moisés se indignou grandemente contra Eleazar e Itamar, os dois filhos de Arão que ficaram, e só não morreram porque não tinha mais, senão eles iam morrer nesse dia também. E disse, por que não comestes a oferta que Deus ordenou no lugar santo? Porque vocês sabem que se você não come essa oferta, a iniquidade do povo não é removida. Então o sacerdote precisa comer parte da oferta para que a iniquidade seja removida da casa do povo. E iniquidade, ela não é o pecado em si. Iniquidade é algo que só pode cometer quem serve a Deus. Porque a iniquidade é tudo aquilo que eu faço para Deus, que Deus não pode participar comigo. Vou dizer de novo. Iniquidade é tudo aquilo que eu faço para Deus, que Deus não pode participar comigo. Suponhamos que eu fosse um pregador, e eu, pregador, estivesse em adultério, e eu, pregador em adultério, viesse pregar. Toda a minha pregação seria oferecida em iniquidade, porque Deus não poderia participar comigo. Aí eu sou do louvor, eu canto, mas aí eu vivo em fornicação e venho cantar. Então Deus não pode vir comigo. Todas as músicas que eu oferecer, vou oferecer em iniquidade, porque Deus não pode participar comigo. Foi esse o problema de Lúcifer, na multidão das tuas iniquidades, ou seja, nas muitas coisas que você fez, que eu não pude participar com você, pecastes. A iniquidade nos leva ao pecado. Então, a iniquidade só pode ser removida da casa do crente se o sacerdote de Deus participa daquilo que é oferecido a Deus. E muitos pastores que converteram, e eles eram empresários, ou eram ricos, ou eram fazendeiros, ou já eram bem-sucedidos, muitos deles, no afã de ser íntegro, no afã de demonstrar integridade, no afã de não ser preso para a igreja, abrem mão do seu salário. E o salário do sacerdote não é porque ele precisa, é porque existe um princípio espiritual por detrás disso. Quando ele come do dinheiro que nós damos a Deus, a iniquidade é removida da casa do povo que está debaixo das mãos desse sacerdote. Existe um princípio espiritual. O sacerdote não tem direito de abrir mão do que Deus deu a ele para carregar a iniquidade do povo. Porque quando ele abre mão, ele então não tira a iniquidade do povo e deixa sobre o povo um jugo que o povo não pode carregar. Não tem direito.
O sacerdote tem ordem de Deus de comer daquilo que a Deus é oferecido no altar. Mas nós temos uma dificuldade de que os sacerdotes participem disso. Mas é necessário que eles participem para que a tua casa prospere. Levanta a sua mão, eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida que cada um dos pastores desse ministério, que recebem por esse ministério, cada um deles, quando pegarem seus salários, quando forem ao mercado, quando comprarem suas comidas, quando comerem em suas casas, quando levarem sua esposa para passear, quando abastecerem seus carros, todas as vezes que eles usufruírem daquilo que você dá, eu profetizo e declaro em nome de Jesus, que na tua casa haverá libertação, e o poder de Deus vai descer sobre o teu lar, e toda iniquidade será removida. Terceira diferença entre holocausto e sacrifício. Um holocausto, sempre, antes de ser oferecido, deve ter lavado seus pés. Mas você nunca pode lavar os pés de uma oferta que é oferecida pelo pecado. Como Jesus sabia que todos os seus discípulos morreriam como mártires, Jesus lavou os pés de todos, porque não existia cristianismo. E era muito fácil alguém pensar que João morreu pelo pecado deles, porque eles ficaram, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cristo. Para alguém dizer, foi João que morreu por mim, o outro dizer, não, que por mim foi Marcos. Era fácil. Então, para que ninguém pensasse que um deles morreu pelo pecado, Jesus lavou o pé de todos e declarou com isso, são todos holocaustos. Mas quando tentaram lavar o pé de Cristo, ele disse, o meu não, porque ele sim é um sacrifício pelo pecado. E o sacrifício pelo pecado não pode ter lavado os pés. O que nós anunciamos? Quando nós lavamos o pé de alguém, prepare-se para morrer. O que nós anunciamos quando lavamos os pés das pessoas? Prepare para a morte da carne. A sua carne vai morrer completamente como um holocausto oferecido a Deus. E o Espírito de Deus vai tomar lugar na tua vida. Alabandere canda alabashurianda. Alabansiriandere cando handere handele casuriande mandere. Preste atenção. Quarta diferença. A oferta de holocausto só pode ser oferecido ao animal macho. O sacerdote tinha que entrar debaixo do animal e apalpar os seus órgãos para saber se o animal era perfeito nos seus órgãos genitais. Porque se houvesse imperfeição, o sacerdote não podia receber. Os judeus, ao animal andrógeno, ao animal hermafrodita, eles chamam tum-tum. E o animal não pode ser tum-tum. O que é isso? Um animal que não tenha o seu sexo definido. O animal oferecido por holocausto tem que ser macho sem defeito. Não pode ser fêmea. E não pode ser tum-tum. Deus não quer o tum-tum, ele quer o macho. E em alguns casos, ele admite a fêmea. Mas por holocausto, apenas o animal macho. Por sacrifício do pecado, você pode oferecer o animal macho, mas também pode oferecer o animal fêmea. Por quê? Porque se eu cometo um pecado, do qual eu me arrependo e nunca mais voltarei a cometê-lo, eu ofereceria por esse pecado um animal macho. Traria um touro, ou um novilho, ou um bode, eu colocaria a mão sobre o animal. Eu ia transferir o meu pecado, o meu erro para o animal. Sobre a cabeça do animal ia estar a minha mão. Quando a minha mão fosse sobre a cabeça do animal, então o meu pecado ia ser transferido para o animal. E ele iria morrer no meu lugar. Mas se o pecado fosse, por exemplo, eu não posso ver a mulher do meu vizinho, porque eu desejo ela. E aí eu peço perdão, eu me arrependo, mas semana que vem é a mesma coisa, no outro mês é a mesma coisa. E aí eles moram tudo em tenda lá, né? Era tudo tenda. Quando ele saía da tenda dele, ele olhava para a tenda do outro.
Então, quando o pecado é repetitivo, eu ofereço um animal fêmea, porque pela sua capacidade de reprodução, ela reproduz também o perdão pelo pecado repetitivo. E a única maneira de quitar da minha mente um pecado repetitivo era oferecendo um animal fêmea. Quem está por aí? Quando quem está do seu lado, diga assim, fala alguma coisa só para saber que você está vivo. Nessa hora tem umas almas que costumam penar. Preste atenção. Então, esta é a oferta de holocausto e sacrifício. São totalmente distintas. Para que houvesse redenção para você, era necessário que Cristo fosse um holocausto. Para haver redenção para nós, era necessário que Cristo fosse as ofertas de manjares. Para haver redenção, era necessário que Cristo fosse o sacrifício. Então Deus não ofereceu um cordeiro, Deus ofereceu 2. Por isso que está escrito em Apocalipse também, Pedro, apóstolo, escreve que Cristo é um cordeiro imolado desde a fundação do mundo. No sábado, quando Deus terminou a criação, Deus matou um cordeiro por holocausto, para que eu e você alcançássemos a redenção no Espírito. Quem está por aí? Cristo morreu como holocausto na fundação do mundo. Pastor, como que pode matar 2 cordeiros? Toda oferta é morta 2 vezes. Uma vez ela morre no coração, na segunda vez no altar. No princípio, na fundação, Deus matou o cordeiro do holocausto no seu coração. Depois, na cruz do Calvário, como sacrifício. Mas Deus matou 2 cordeiros. O primeiro é um holocausto para a nossa santificação. Quem está por aí, diga amém. Então, Cristo morreu como holocausto na fundação do mundo. Então, durante todo o Antigo Testamento, as pessoas precisavam oferecer apenas 2 tipos de oferta. As ofertas de manjares, o fruto da terra, e as ofertas de sacrifício, haja em vista que Deus ofereceu o holocausto. Quem entendeu, diga amém. Por isso que está escrito, ao cabo de uns dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Deus ofereceu o holocausto, Caim vai oferecer os manjares, Abel vai oferecer o sacrifício. Quem está por aí, diga amém. E essas ofertas, elas existem assim, ó. Uma oferta valida a outra. Ou seja, eu não posso oferecer manjares aonde não houve um holocausto. E eu nunca vou poder oferecer sacrifício aonde não houve manjares. Quando Deus ofereceu o holocausto, Ele validou os manjares. Então trouxe Caim ao Senhor do fruto da terra uma oferta. São ofertas de redenção, não são ofertas de ações de graças, não são ofertas de agradecimento. Essas ofertas faria com que eles fossem aceitos ou rejeitados. Ó, rejeitou o Senhor a Caim e a sua oferta. Aceitou o Senhor a Abel e a sua oferta. Então Caim deveria levar o quê? A oblação, a libação e o azeite. Qual é a oblação? A oblação é a parte sólida da oferta. No caso de Caim, era a farinha de trigo. A libação é a parte líquida, o suco da uva. E o azeite puro da oliva. Mas Caim levou apenas a farinha. E quando Abel olhou para aquilo, Abel entendeu que isso ia dar problema. Porque Caim não estava sendo completo. E o problema do século 21 é que as pessoas nunca são completas para Deus. Elas servem a Deus até certo ponto. Porque dali para frente não dá mais. Sempre incompletos.
sempre faltando. Eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu canto no louvor, eu gosto das pregações, eu adoro, eu choro, mas na hora de dar oferta, aí eu não sou completo. Eu dou oferta, mas não canto. Eu gosto do louvor, mas não ouço a pregação. Eu ouço a pregação, mas não gosto do louvor. E sempre incompleto, nunca se entrega. Então presta atenção. Quando Caim vai, Abel olha para aquilo e diz, vai dar problema. Então Abel, para ajudar o irmão, pega das primícias do seu rebanho um cordeiro e da gordura dos animais. O animal de Abel é completo em si mesmo. Ele tem carne e oblação, ele tem sangue e libação, e ele tem gordura, o azeite. Ele não precisaria levar a gordura, ele só está levando porque o irmão não levou. E por que ele não levou o suco? Porque ele não sabia lidar com o campo. E foi Caim, lavrador da terra, Abel, pastor de ovelhas. Deus colocou um para oferecer manjares e outro para oferecer o sacrifício. O azeite ele não conseguia também produzir, mas ele tinha gordura, ele levou para tentar ajudar. Agora, quando chegou lá, Deus rejeitou, porque faltou um. Caim tinha o trigo, Abel levou a gordura, mas não tinha a libação, não tinha o suco, não tinha o sangue. Está conseguindo entender? Diga amém. Então Caim foi rejeitado, e Caim chamou Abel no campo. O nome Caim quer dizer adquirido, comprado. Adquirido como comprado. E Abel quer dizer verdes pastos verdejantes ou ovelha. E Caim chama Abel no campo e mata Abel. E derrama o sangue de Abel. E o sangue de Abel faz libação em favor de Caim. E é por isso que Deus não mata Caim. A doutrina do sangue, como toda doutrina na Bíblia, é tridimensional. O sangue justifica, o sangue paga e o sangue clama. Quando que ele justifica? O sacerdote mata o animal, degola o animal, ele enche uma tigela de bronze com sangue. E ele vem até o altar de holocausto, que tem 4 chifres, que você lê na Bíblia ponta, né? Algumas Bíblias traduzem por chifre, outras por ponta. Mas no Brasil, ponta, o camarada pensa em quina. Quando você canta aquela música, né? Toque na ponta do altar, você está pensando na quina do altar, mas é no chifre. A ponta é um chifre de carneiro revestido de bronze, que fica nos 4 cantos do altar. São 4 chifres, são as pontas, são os chifres do altar, são os chifres, as pontas da justificação. O sacerdote pega o dedo polegar, passa no sangue, e 7 vezes em cada ponta, cruzando o sangue, fazendo uma alusão à cruz de Cristo, à cruz da justificação. E então, quando alguém é acusado de qualquer coisa, ele tem que correr lá e segurar nesse chifre, porque eles moravam em tendas, e no meio do acampamento estava o tabernáculo. E naquele tempo é assim, todo mundo morava em barraca. Se tem vizinho com tijolo é difícil, imagina com barraca. Imagina se o seu vizinho não gosta de você. Você vive naquele tempo. E ele acorda e grita assim, ei, fulano aí, adulterou. Até você explicar, você ia ter levado muita pedrada. Então, se você fosse acusado assim, o que você deveria fazer? Você deveria correr e segurar no chifre. Porque enquanto você estivesse segurando no chifre, ninguém podia tocar em você. Eles tinham que reunir o conselho dos 70 anciãos, chamado Sinédrio, e eles tinham que, no Sinedrim, fazer um julgamento a teu respeito. E se você fosse condenado, então eles iam te puxar até você soltar o chifre, e só então te matariam. Porque ninguém pode ser morto segurando no chifre da justificação. Está conseguindo entender? Diga amém. O sacerdote volta para o norte, aonde foi morto o animal, do lado norte do tabernáculo. E ele pega outra bacia de sangue, e ele joga 2 vezes em cada uma das paredes do altar, dando a volta do norte para o leste. Então ele vai no norte, ele vai no oeste, ele vai no sul e termina no leste.
de cada lado das paredes do altar, ele vai jogar o sangue, aspergir o sangue 2 vezes. Esse é o sangue da aspersão. Esse é o sangue que paga. O do chifre justifica. O das paredes do altar pagam. O sangue da aspersão é o sangue que paga. E esse sangue vai escorrer nas paredes do altar. Quando ele tocar o chão, ele clama. E o que ele clama? Ele reclama a pessoa que ele justificou e pagou por ela. Está conseguindo entender? Diga alguma coisa para Jesus. Ele reclama a pessoa que justificou e pagou. Mas ele só clama quando toca o chão. Por isso que Deus apareceu para Caim e disse: Caim, cadê o teu irmão? Ele disse: e eu lacei de meu irmão? Acaso sou eu o guardador de meu irmão? Aí Deus disse: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ele não está clamando contra Caim, ele está clamando em favor de Caim, porque ele justificou e pagou. Caim foi que não aceitou o favor. Caim foi que não aceitou a graça. Ele disse: não, antes eu fugirei, porque maior é o meu pecado do que o Senhor possa perdoar. Tem gente assim, que acha que pode julgar se Deus é capaz ou não de perdoá-lo. E Caim disse: eu acredito que o meu pecado o Senhor não pode perdoar, por isso eu vou fugir. Vou ser errante e vagabundo pela terra. E fugiu Caim da face do Senhor. Fugiu. Mas o sangue de Abel não falou contra, falou em favor. O sangue de Abel não falou de vingança. E diz o texto de Hebreus, no capítulo 11, que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Quem está por aí? Não confunda, porque o sangue de Abel também fala. Fala o sangue e fala Abel. Por que Abel fala? Por causa da oferta. Mesmo depois de morto ainda fala, porque a oferta era de redenção. E quem foi redimido, ainda que morra, viverá. Quem foi remido, ainda que morra, viverá. Então ele fala, o que ele está falando? Estava reclamando dos dons. Outro seminário. Mas no capítulo 12, o sangue dele também fala. E a Bíblia diz assim, ao mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel e o sangue de Cristo falam a mesma coisa, salvação. Só que o de Abel por um Caim e o de Cristo por todos os Caíns. Mas está escrito. Eu sei que o irmão não gosta também, é só pegar o capítulo 12 de Hebreus e rasgar. Porque está escrito. O sangue de Abel é o sangue da aspersão. E o sangue de Cristo fala melhor do que o de Abel, mas ambos falam a mesma coisa. Quando o sangue de Abel foi derramado, Caim completou a oferta. Mas ele fugiu. Você está por aí? Diga amém. Vou encerrar. Não queria não, mas vou. Não, porque nós nem começamos, estou na introdução. Mas não dá. Vou ter que fazer outro dia. Mas eu vou te lembrar. Uma oferta valida a outra. Você pode dizer comigo? Uma oferta valida a outra. Deus ofereceu o holocausto. Deus ofereceu o sacrifício. O que restou para nós? Manjares. Pão amassado com azeite, sem fermento, e o puro suco da uva. Você está por aí? Deus deu o holocausto, Deus deu o sacrifício. Só que o sacrifício ele não entregou. Levou para ele.
Porque o cordeiro foi morto, mas assunto ao céu. Quem está aí? Então olha para quem está na sala, diga assim: Deus matou um cordeiro por você, como sacrifício do pecado. Só não te entregou. E é por isso que nós temos que ficar oferecendo os manjares. Porque quando você oferece manjar, você anuncia que um sacrifício será entregue. Quando eu ofereço o holocausto, eu anuncio os manjares. Quando eu ofereço os manjares, eu anuncio o sacrifício. Por isso que ele diz: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Não é para você ficar lembrando da morte, para você ficar chorando, não é para isso. É para você fazer isso, lembrando que um sacrifício vai ser entregue. Dessa maneira, anunciais a morte. Anunciar fala de futuro. Você não lembra a morte, você anuncia. O cordeiro será entregue. Mas Deus não pode entregar o cordeiro para quem não tem manjares. Vou repetir. Deus não pode entregar o cordeiro para quem não tem manjares. Qual é o dia da entrega do cordeiro? As bodas. Nas bodas, diz o texto, nós nos assentaremos e Deus nos entregará o cordeiro do sacrifício. Quem não ceia, não pode ser arrebatado. Isso é doutrina. Vai de Gênesis até Apocalipse. Eu te provo por A mais B, de trás para frente, de frente para trás. Porque se alguém que não ceia for arrebatado, quebrou toda a doutrina da Bíblia. Para que você vá para a mesa do cordeiro para receber o sacrifício, você precisa oferecer manjares. E nos ensinaram a ficar sem a ceia. Diga por quê? Porque alguém disse que ela era santa. Não é assim que você diz? Santa ceia. E aí você deu a ela uma conotação que ela não tem. Porque a Bíblia não diz santa ceia. Essa cerimônia tem cinco nomes na Bíblia. E nenhum deles é santa ceia. Santa ceia é a maneira que a igreja declara. Nós que falamos. A Bíblia diz: ceia do Senhor. A Bíblia diz: o partir do pão. A Bíblia diz: mesa do Senhor. A Bíblia diz: cálice do Senhor. E a Bíblia diz: cálice sagrado. Não tem santa ceia. Santa ceia, nós é que falamos. E a ceia do Senhor são os manjares que eu ofereço, anunciando que em breve o sacrifício será entregue. Por isso que Jesus não foi para a cruz antes de oferecer a ceia, porque não pode haver sacrifício aonde não há manjares. Então ele levantou e disse: esse pão é meu corpo e esse cálice é meu sangue. Eu sou também os manjares. Eu sou o holocausto, eu sou os manjares, e saindo daqui, eu serei o sacrifício. Jesus foi as 3 ofertas que gerou redenção no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Quem está por aí? Está conseguindo entender? Mas o que ensinaram para você? Se você pecou, não sei. E aí você vive abandonando a mesa do Senhor. Quando o homem foi criado, Deus colocou ele no jardim. O jardim era de Deus, concorda? Diga amém. E Deus disse para ele: de todas as árvores do meu jardim você pode comer. O fruto das árvores era de quem? De Deus também, concorda? Diga amém. Então o que é que Deus fez? Deus pegou o homem, colocou no jardim de Deus e fez que o homem se assentasse na mesa de Deus para comer do alimento que Deus está provendo. O que é ceia?
Ceia é isso. É você voltar para a casa de Deus, se assentar na mesa de Deus, para comer do alimento que Deus está provendo, porque Cristo é o alimento que Deus está provendo, você não tem participação nisso. Você está conseguindo entender? Diga amém. Quando o homem pecou, olha o que Deus falou para ele: agora você vai ter que ir embora do meu jardim. Vai embora, vai lá para a terra que você foi tomado. Por quê? Porque o homem pecou. Então Deus mandou ele embora. E levantou-se um muro, que Isaías diz, chama muro de inimizade, que foi derrubado por Cristo. O que é ceiar? É voltar para a casa de Deus, sentar na mesa de Deus, comer do alimento que Deus provê. Eu vou te perguntar, me responda com sinceridade. Você trabalha o mês inteiro, 30 dias do mês. Você acorda 5 horas da manhã para trabalhar, diga, está amarrado. Não, eu vou profetizar, irmão, que você vai acordar às 7. Ó, presta atenção. E todo dia você acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, e você está indo trabalhar. Para um dia cansativo de trabalho. E você tem um amigo, que todo dia às 5 horas da manhã, quando você está indo trabalhar, ele está indo dormir, depois de uma bebedeira. No final do mês você pega seu salário. E o dinheiro do seu amigo acaba. Você passa com o seu salário na mão e o seu amigo está na sarjeta. 3 dias já sem comida. Ele é digno de ir na tua casa, sentar na sua mesa e comer do alimento que você está provendo? Sim ou não? Ele é digno? Diga por quê? Porque ele não tem mérito. Ele não trabalhou. Ele é indigno. Mas você resolve ter misericórdia dele. E você manifesta a ele graça. O que é isso? Um favor que ele não merece. E você traz ele para a sua casa. E põe ele assentado na sua mesa. Para comer do alimento que você está provendo. Diga, o que é isso? Olha aqui para mim. Amizade. Teu inimigo vai na tua casa, senta na sua mesa e come da comida que você provê? Sim ou não? Que a pessoa que fala mal de você faz isso? Às vezes, né, irmã? Deixa eu mudar o exemplo. A pessoa que você odeia, que você tem raiva, ela vai para a tua casa, senta na tua mesa e come da comida que você provê? Sim ou não? Não. Quando você abre mão da mesa de Deus, você está dizendo, entre eu e Deus, não há amizade. Por isso, eu não posso estar na casa de Deus, sentado na mesa de Deus, comendo do alimento que Deus provê. Mas quando você vem para cá, se assenta na mesa de Deus e come do alimento que Deus provê, você e Deus estão dizendo, a amizade foi restaurada. Mas por que a gente não ceia? Porque ensinaram, pecou, não ceia. Então vamos, tá bom, vamos fazer assim. Hoje só vai cear quem não pecou. Quem é o primeiro? Irmão, isso aí mexe até com a nossa inteligência. Se eu peco, eu preciso de Cristo ou não? Aí eu peco, você me tira Cristo? A ceia é Cristo, irmão. Ele veio para quem está curado ou para quem está doente? É quem declara que está doente é que precisa de remédio. Cristo veio para quem pecou, não foi para quem não pecou. Se você não pecou, também Cristo não precisa morrer, ou ele vai morrer de bobo alegre? Está conseguindo entender? Diga amém. E aí Paulo diz assim, o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. E aí no mínimo você tinha que ter ficado curioso. Porque Paulo não estava lá no dia da ceia. Qual era a necessidade que Deus tinha de ensinar sobre a ceia para alguém que não estava lá, sendo que 11 participaram? Os outros 11 perverteram a ceia, criando um tal de ágape, reunião de amor divino, que na verdade era a Páscoa dos judeus mudada de nome. Porque nós temos essa mania. A gente faz festa junina e fala que é country.
Está conseguindo entender ou não? Porque a festa junina é do João e do Pedro. Você não pode se envolver com a idolatria, você muda o nome. Mas vai lá, bate uma foto, sai na rua e pede para um ímpio te dizer o que é. Porque a gente acha que mudando o nome, muda a cerimônia. Não muda. E aí, é minha opinião. Só a minha opinião. Porque se um ímpio tem mais discernimento que a igreja, irmão, fica difícil. Agora observe. Eles mudaram o nome para Ágape, mas quando você chegava lá era Páscoa. E eles não podiam mais comer a Páscoa, porque a Páscoa foi aperfeiçoada na ceia. E a ceia nas bodas. E depois não haverá mais esse tipo de refeição. Por quê? Porque não haverá mais pecado. E isso só existe porque existe pecado. Está conseguindo entender? E aí, Jesus tem que aparecer para Paulo, porque Paulo converte. Aquela história toda de Atos lá, no capítulo 9, que você leu. E ele fica 3 dias até que acontece uma grande revelação, as escamas caem, e eu profetizo que vão cair dos seus olhos também. E Paulo, ele vai para o Monte Sinai, na Arábia Saudita. Porque o pessoal acha que o Sinai é no Egito. E no Egito é a península do Sinai. Você sabe que eu fui lá, o pessoal subiu lá no monte, chegou lá, eles choravam, e a unção, e a presença, e a fumaça. A única fumaça que eu vi lá foi da maconha que os meninos estavam fumando lá. Não, estou falando sério. Tinha um monte de estudante egípcio lá fumando maconha em cima do monte, que eles disseram que era o Sinai. Mas não é o Sinai, porque o Sinai não fica no Egito, o Sinai fica na Arábia. Nas terras de Midian, de Jetro. Só você pegar um mapa bíblico e olhar, porque o pessoal não costuma olhar, mas eu olho tudo. Eles não cruzaram o mar pelo braço primeiro, eles cruzaram pelo segundo, pelo Golfo de Acaba, e entraram nas terras de Midian, onde era a terra de Jetro, sogro de Moisés. Então é lá do outro lado. Hoje está na Arábia Saudita. Paulo foi para a Arábia. E Paulo diz em Gálatas, no capítulo 3, que o Monte Sinai é um monte da Arábia. E o pessoal vai no Egito e sente a unção e treme e tal. Mas deixa. Fazer o quê? Não vou também abalar a fé dos irmãos. Né? Mas o cara subiu no monte errado. Se aquela unção toda no monte errado, imagina quem for no certo. Hein? O céu vai descer, irmão. Tá doido? Então, o Monte Sinai fica na Arábia, é o monte da Arábia. Paulo foi para a Arábia, ficou 3 anos lá. E Jesus ficou aparecendo para ele. E ensinou para ele tudo. Por isso que ele diz, o meu evangelho não recebi de homens, recebi do Senhor. E aí ele disse, o que recebi do Senhor também ensinei. O que isso quer dizer? O que eu recebi te ensinei, tendo o cuidado de não mudar nada. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo partido, deu graças e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, se não há pecado, por que ele vai ser partido? E de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice. Porque outro dia eu fui num lugar que eles punham o pão e o trem na boca, tudo uma vez só. Entendeu? Eu punha o pãozinho para descer e derramava o... Diga, não pode. Porque diz, de semelhante modo, depois de haver ceado, existe um princípio. Eu preciso discernir o corpo e o sangue. Eu não posso fazer confusão nisso. Quando eu faço isso, eu trago confusão na mente das pessoas. O corpo me sara, o sangue me salva. Não há confusão. Pelo corpo, as minhas pisaduras são curadas, porque as pisaduras feitas nele curou as minhas. E o sangue dele derramado faz com que o meu sangue tenha vida de novo. Porque eu transferi todo o meu pecado por corpo dele. Quando você pega o pão e confessa o seu pecado é transferido para o corpo dele. Quando você pega o pão e põe na boca e nos seus dentes, você tritura. Então, todo pecado é triturado no meio dos teus dentes. Completamente destruído. E o sangue te regenera, te lava, te purifica. Quem está por aí? Mas pastor,
Ele disse que tem que examinar o homem a si mesmo. Examinar não é se auto-julgar, meu querido, é procurar a causa. É procurar o motivo pelo qual ele vai ser morto. O seu corpo vai ser partido e o seu sangue vai ser derramado. Você olha para dentro de você e diz, eu sou mentiroso, então eu vou morrer, meu filho, porque você é mentiroso. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou adúltero, então ele vai morrer porque você é adúltero. E quanto mais pecado você tiver, mais você tem necessidade de que ele padeça, para que o seu pecado seja removido, porque o sangue de bode não pode tirar, mas ele, com uma só oblação, tirou o pecado de todos aqueles que a ele se achegam. Quem está aí? Fala alguma coisa só para saber que você está vivo. Preste atenção. Quando você se examina, você deve comer e beber. Examine, pois, o homem a si mesmo. Depois disso, coma e beba. Não diz que não é para comer. Coma e beba. Mas, pastor, e o indignamente? O que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue. Indignamente é um advérbio de modo. Não está falando da condição do sujeito diante da ceia. Está falando da maneira com que realizamos a cerimônia. Indignamente é se o seu amigo que você pegou na sarjeta e colocou na sua mesa para comer uma comida, da qual ele não é digno, tirasse a camisa e começasse a pôr a comida na boca e voltar no prato. Ele estaria recebendo indignamente o favor que você está concedendo. Mas a condição dele é uma só. Ele não é digno porque ele não tem mérito. E essa é a condição de todo homem. Diante do sacrifício de Cristo, somos indignos, porque é um favor que Deus nos concedeu sem que merecêssemos. É a manifestação plena da graça de Deus. Indignos, mas precisamos receber o favor de forma digna. Está falando da roupa que eu uso nessa hora. Porque é uma cerimônia. E eu não posso usar uma roupa que ofenda o protocolo da cerimônia, que ofenda o ambiente. Porque cada ambiente requer que você se porte de uma maneira. E nessa cerimônia, você tem que se portar com formalidade. Está falando é da sua roupa, está falando é da maneira que faz. Porque outro dia mesmo eu fui no lugar, que lugar do suco tinha fantaúva. Porque já não estão mais nem aí para nada. Porque tudo é nada a ver, é nada a ver, é nada a ver. Sabe por que é nada a ver? Porque esses boçais truculentos não esquadrinham as Escrituras para conhecer a palavra de Deus e o seu poder. Quero declarar sobre essa nação, desde esse altar, que nós vamos viver um tempo onde as pessoas vão se dedicar ao estudo da verdade. E que toda essa baixaria que nós vemos acontecendo, como eu vi uma igreja no sul, os pastores pegarem o pão e jogar no chão para as pessoas virem pegar. Sabe por que disso? Porque eles dizem assim, não precisa estudar. O Espírito Santo ensina tudo. O problema é que esses camaradas têm um espírito de carnalidade. E o Espírito Santo só pode ensinar homens espirituais. Quem dá aí? Então eu quero te dizer uma coisa. A ceia só existe porque você peca. Só existe porque eu peco. E é nesse pão que eu vou lançar o meu pecado, para me ver livre dele de uma vez por todas. Quanto mais pecado na igreja, mais ceia, e o povo vai parar de pecar. Mas o povo peca, você tira a ceia, eles vão pecar o dobro. Porque é Cristo quem tira o pecado do mundo. E esse pão é o corpo de Cristo, e esse cálice é o sangue de Cristo. Por isso, portai-vos de forma digna e não rejeite o favor de Deus.
não fuja. Eu encerro com essas palavras. Olhe bem para mim. Deus não tem problema com o pecado. Eu vou dizer de novo. Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado somos nós. Porque Adão pecou e Deus continuou descendo no jardim normalmente, como sempre fazia. Se ele tivesse problema com o pecado, ele não descia mais. Quem tem problema com o pecado é o homem, porque foi Adão que fugiu e se escondeu. Quando Adão se esconde de Deus, foge e se esconde, ele mostra o retrato do ser humano. Qual é o retrato do ser humano? Quando Deus se manifesta, nós queremos fugir. Por quê? Porque a presença de Deus expõe a nossa nudez. Folha de figueira não cobre nudez. Está conseguindo entender? Diga amém. Mas Davi foi diferente. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que diga, Deus diga, Davi é um homem segundo o meu coração. Não existe esse texto. Todo texto na Bíblia que fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é alguém dizendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus não diz isso. Não há texto na Bíblia onde Deus diga isso. Então, um historiador hebreu do primeiro século, Flávio Joséfo, ele escreveu em um dos seus livros, a história dos hebreus, que quando Davi pecou, todas as pessoas foram para a porta do palácio gritar, morte a Davi, morte a Betseba, porque o adultério tinha como sentença, condenação, a morte por apedrejamento. Morte a Davi, morte a Betseba. Davi também era profeta, ele saiu na sacada do palácio e gritou, assim diz o Senhor, eu perdoo a meu servo Davi. Todo mundo se encheu de ira e falou, está profetizando em favor dele. E aí o povo gritava, morte a Davi, morte a Betseba, e Davi disse, assim diz o Senhor, ouçam a palavra do Senhor. O povo se calou. E Davi disse, sou o sumo sacerdote da tribo de Levi, pode entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos, uma vez por ano, não sem sangue, mas com o sangue do sacrifício. Qualquer outra pessoa de qualquer outra tribo que entrar lá, ou até mesmo alguém de Levi, fora do momento que Deus ordenou, é morto, fulminado. Se Deus me perdoou, eu vou entrar lá. Amarrem em mim a corda do sacerdote, eu vou entrar lá, no santo dos santos. E se Deus me perdoou, eu vou sair de lá vivo. Todo o povo diz, boa essa palavra. Porque o povo queria ver ele virar churrasco. E aí diz Flávio José que ele amarrou a corda do sacerdote e entrou pelo átrio do santuário e foi até o lugar santíssimo e entrou no lugar santíssimo, abraçou a arca e a beijou. E então veio uma voz do céu e disse, este é um homem segundo o meu coração. Mas por quê? Porque Davi foi o contrário de Adão. Adão pecou e se escondeu. Davi pecou e se apresentou. Quem peca não tem que fugir de Deus, tem que fugir para Deus e se lançar na presença de um Deus misericordioso, capaz de perdoar todos aqueles que se achegam a Ele com humildade. Então hoje não é dia de você fugir, é dia de você se apresentar, pegando o pão, o cálice e dizendo para Deus, eu errei, mas estou aqui, porque não há outro lugar para mim, senão a tua presença. Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Vem para cá numa das nossas reuniões, esperamos você. Juntos seremos muito edificados. E nunca se esqueça, Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser muito amado.